Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aproveite e já se inscreva, deixa o like para que o YouTube possa recomendar o conteúdo para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a função se, mas não é aquele se simples que você já conhece. Nós vamos falar sobre aquele se mais composto, que nós chamamos de se alinhado. Caso você não conheça a função se simples, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você assistir, que eu explico passo a passo o uso do se dentro do Excel. Depois que você aprender o se simples, aí sim, aí você consegue entender melhor sobre o se composto. Para fazer uma breve introdução, nós sabemos que o se tem três argumentos, né? Esse é o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. O se simples ele só funciona assim. Porém, existem situações que exigem mais de dois resultados, além do verdadeiro e falso. O se simples ele me permite que eu faça um teste lógico, saber se o aluno vai ser aprovado ou reprovado. E se eu quiser saber se o aluno vai ficar aprovado, recuperação ou reprovado, aí eu já tenho três argumentos. Como é que eu faço? Eu não posso fazer isso dentro de um se simples, eu tenho que fazer o quê? Um se aninhado. Então, para situações assim, eu preciso colocar o se aninhado para que eu possa ter um terceiro, um quarto ou uma quinta situação. Por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu vou usar com vocês aqui, percebe que eu tenho aqui 5 situações. Excelente, normal, baixo, crítico e indisponível, que a gente vai já trabalhar dentro desses critérios. Então, como você percebeu aí, o se simples ele não permite que eu use mais de dois argumentos, só o verdadeiro e o falso. Então, nós temos que nos atentar para a seguinte situação. Todas as vezes que tivermos mais de dois argumentos dentro de um cenário, eu devo utilizar o se aninhado, para que eu possa analisar todas as opções possíveis e gerar a resposta de acordo com o critério que a questão me pede. Como eu falei para vocês aqui, eu tenho 5 argumentos, então eu tenho que usar um se aninhado, porque eu tenho mais de duas opções. Aqui eu tenho uma tabela de controle de estoque, onde eu tenho aqui o código, eu tenho aqui os itens que são cadastrados, eu tenho aqui a quantidade por cada item que estão cadastrados nesse estoque, e aqui eu quero saber a situação desse estoque. Eu quero saber a seguinte situação: se o estoque vai estar excelente, se ele vai estar normal, se ele vai estar baixo, se vai estar crítico ou se está indisponível aquele item no estoque. Então, o que eu vou fazer? Uma função se alinhada. Para que o estoque esteja excelente, a quantidade de itens ela deve ser acima de 45. Ou seja, se eu botar aqui 50, observe que ficou excelente aqui dentro. Olha só. Para que o estoque esteja normal, a quantidade de itens tem que estar entre 45 e 15. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui 30. Observe que está normal, porque está nesse intervalo entre 45 e 15. Para que o estoque apresente o texto baixo, eu tenho que estar no intervalo de 15 a 6. Por exemplo, eu vou colocar aqui 9. Percebe que ficou baixo, porque está nesse intervalo aqui. Para que ele me mostre o nome crítico, ele tem que estar de 1 até 5. Por exemplo, eu vou colocar aqui 2. Ele ficou crítico. Para que ele me mostre o nome indisponível, eu devo ter 0 no estoque. Eu vou colocar 0 da Enter, percebe que ficou indisponível. Então, essa que é a fórmula que nós vamos fazer aqui, ó. Certo? Parece um pouco complexo, mas eu vou explicando passo a passo aqui, você vai conseguir entender. Eu fiz 4 testes lógicos dentro dessa questão para poder me dar essas respostas. Deixa eu apagar aqui. O primeiro que nós vamos fazer é colocar igual se, abrir o parêntese, e aí nós vamos para o primeiro teste lógico. Qual é o primeiro teste lógico? Esse aqui, ó. Se a quantidade for acima de 45. Então, eu vou aqui e coloco aqui, ó, quantidade, que está bem aqui dentro, D4, for o quê? Acima de 45, ou seja, acima quer dizer que é maior que 45. Depois que eu informar esse primeiro teste lógico, eu coloco ponto e vírgula, aí vem para cá, ó. Se for acima de 45, ele vai ser verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou colocar um texto excelente. Então, eu vou lá e digito, entre aspas, o nome excelente. Coloco ponto e vírgula. Agora, se não for verdadeiro, ele vai ser falso. E se for falso, eu quero abrir um novo teste lógico. Porque a lógica da função se é, toda vez que é falso,
eu vou abrir no teste lógico. Toda vez que for falso, eu vou abrir no teste lógico até que eu tenha todos os critérios. Então, se for falso, eu executo um novo teste lógico. Então, para eu executar um novo teste lógico, o que é que eu faço? Eu abro a função se de novo. Então, eu digito se, não precisa mais colocar a igualdade, tá? Basta você digitar a função se e abrir o parêntese. Então, eu vou para o meu segundo teste lógico, que é esse aqui, ó. Qual é o meu segundo teste lógico? Essa segunda linha aqui, ó. Se for entre 45 e 15, eu quero que me mostre normal. E como é que eu coloco entre 45 e 15? Nós vamos fazer da seguinte situação. A gente vai usar o menor valor e o maior sinal. Igual como eu fiz aqui, ó. Eu coloquei o menor valor, que é 45 em diante, e o sinal de maior. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. D4, que é o que eu estou analisando, a quantidade, maior ou igual a 15. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que se tiver entre 45 e 15, ele vai se encaixar nesse critério. Ponto e vírgula, entre aspas, coloco o nome normal. Digito ponto e vírgula, aí eu vou para o valor se falso. Se ele não tiver entre 45 e 15, ele vai se enquadrar no próximo critério de baixo. E para esse próximo critério, eu tenho que fazer um novo teste lógico. Então, eu abro a função se novamente. Se quantidade, que é D4, for menor que 15 e até 6. Então, eu vou fazer a mesma lógica. Eu vou fazer o quê? Sinal de maior e o valor menor. Então, eu vou colocar maior igual a 6. Ou seja, ele vai do 6 até o 14. Ponto e vírgula, e informa o valor verdadeiro, que é o nome baixo, entre aspas. Ponto e vírgula, depois que você informou o valor verdadeiro, aí você vai informar o valor se falso. Mas qual é o valor se falso? O valor se falso é um novo teste lógico. Então, eu vou lá e abro um outro se, e faço a lógica novamente. Qual é a lógica? Se for de 1 até 5, ele vai estar crítico. Então, o que é que tu faz? D4, que é a quantidade que tu está analisando, for o quê? Maior ou igual a 1, que ele vai do 1 até o 5. Se D4 for maior ou igual a 1, ponto e vírgula, entre aspas, crítico. Finalizei meu valor se verdadeiro, ponto e vírgula, vamos para o valor se falso. O valor se falso, eu posso abrir um outro se para dizer se for igual a 0 indisponível. Mas pela lógica da fórmula, não é necessário. Por quê? Porque se ele não se enquadrar no crítico, se ele não for entre 1 e 5, se ele não se enquadrar no baixo, se ele não for entre 6 e 15, se ele não se enquadrar no normal, se ele não for entre o 15 e 45, se ele não se enquadrar no excelente de 45 em diante, só resta para ele ser igual a 0. Então, eu não preciso fazer novamente se for igual a 0 indisponível. O que é que eu faço? Eu apenas coloco o valor se falso aqui dentro do teste lógico 4, que é o nome indisponível, entre aspas. Aí o que é que eu tenho agora aqui? Que finalizar a fórmula. Eu abri um parêntese, eu abri 2 parênteses, eu abri 3 parênteses, eu abri 4 parênteses. Então, eu vou fechar os 4. 1, 2, 3, 4 e vou dar um Enter. Observe que ficou indisponível. Por quê? Porque tem 0. Por isso que ficou disponível. Eu vou colocar aqui, por exemplo, de 1 a 5, eu vou colocar 5. Observe que ficou crítico, porque está no intervalo de 1 a 5. Eu vou colocar aqui qualquer valor no intervalo aqui de 6 até 15, por exemplo, 11. Olha só, está dentro desse intervalo, ficou baixo. Aqui eu vou colocar qualquer valor aqui no intervalo de 45 a 15. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui 38. Ficou normal, porque está dentro desse intervalo. E excelente, qualquer valor que esteja acima de 45. Por exemplo, 100. Excelente. Qualquer valor que esteja aqui acima de 45, ele vai aparecer excelente. Então, essa que é a lógica do se aninhado. É quando você vai abrindo um se dentro do outro para que ele possa abranger todos os critérios da tua tabela. Então, essa tabela aqui, ela é muito útil dentro de uma empresa. Eu quero saber se o produto é bom, é ótimo, excelente. Ou então, eu quero saber se o vendedor é bom, é ótimo, excelente. Então, isso aí você pode fazer utilizando o se aninhado. E aí você vai informando para ele os testes lógicos e ele vai te mostrando todos os argumentos que são gerados a partir daquele teste lógico.
Vamos para mais um exemplo aqui, só para a gente finalizar e entender perfeitamente. Vamos para o boletim. O boletim eu tenho apenas 3 cenários: aprovado, reprovado e recuperação. Se eu fosse usar o se simples, ele não permitia que eu usasse os 3. Eu tinha que usar apenas o aprovado e o reprovado. Então, aprovado e recuperação. Eu tinha que descartar um, mas eu quero usar os 3. Eu quero saber a seguinte situação: se o aluno tiver a média maior ou igual a 7, ele será aprovado. Se a média dele for menor do que 7 e maior do que 4, ele vai estar de recuperação. Mas se a média dele estiver entre 1 e 4, ele será reprovado. Então, bora fazer aqui dentro. Igual, se, abre parêntese, aí eu vou aqui, ó, média maior igual a 7. Ponto e vírgula, qual é o primeiro critério? Aprovado. Então, eu vou lá e coloco lá o nome entre aspas. Digito ponto e vírgula e vou para o meu segundo teste lógico. Qual é o segundo teste lógico? O da recuperação. Para que ele possa ficar de recuperação, ele tem que ter a média menor do que 7 e maior do que 4. Então, como é que eu coloco? Abro a função se, pego a média e coloco, ou seja, maior que 4, ponto e vírgula, e informo que eu quero que pareça o nome recuperação. Depois que eu informei para ele o segundo teste lógico e informei o valor verdadeiro, coloco ponto e vírgula, aí eu vou para o terceiro critério, que é o reprovado. Aí vem aquele raciocínio: ele não foi aprovado com média maior ou igual a 7. Ele não ficou de recuperação com a média maior do que 4. Só resta para ele ser o quê? Reprovado. Eu vou lá e informo o critério reprovado. Fecho aspas, fecho 2 parênteses, porque eu abri 2 vezes o se, e dou um Enter. Aí, ó, a aluna Carla ficou aprovada porque ela ficou com 10 na média. Eu vou arrastar para os demais aqui, para a gente observar o resultado que ficou nos demais aqui, ó. O Marcelo ficou de recuperação porque ele está com 5,5, ou seja, está maior do que 4, mas está menor do que 7. A Juliana foi reprovada porque ela está com 3,8, ou seja, está entre 1 e 4, então reprovou direto. A Márcia está aprovada com 9,5, a Milena tá? É recuperação com 6,8, porque está menor do que 7. Então, você observou aí que eu usei 2 exemplos com cenários diferentes para esse se aninhado. Então, gente, o se aninhado é isso aí. Ele permite que você faça um teste lógico com diferentes situações, com vários critérios dentro de uma mesma questão. O Excel ele permite que você utilize até 64 Cs um dentro do outro alinhado. Tá? Então, percebe que vai ser um cenário muito grande se caso chegar a possibilidade de você usar tudo isso aí. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.